Do Braille ao Zebote, 2050. Memórias do futuro de um cego brasileiro, parte 2. Este é um texto de ficção, uma ficção construída a partir de um passado real, de um presente vivido e de um futuro imaginado. A história que você vai ouvir foi criada por mim, Francis Guimarães, com base em minhas experiências e nas histórias que acompanhei ao longo da vida. O texto apresenta um olhar crítico sobre a política, a sociedade e os caminhos da acessibilidade, mas também nos traz humor, ironia e provocação. Os fatos narrados no futuro não são previsões, tampouco desejos. São apenas reflexões imaginadas sobre aquilo que pode vir a ser. Agora prepare-se para atravessar o tempo. Já com o gole de uísque na garganta, vamos para os anos 90. A comunicação naquela época era interessante. Os orelhões, telefones públicos, eram populares e funcionavam com fichas telefônicas. Os bips também eram bastante utilizados, mas não funcionavam para nós, cegos, pois emitiam um som e exibiam uma mensagem em uma pequena tela, a qual não tínhamos acesso. Em 30 de dezembro de 1990, foi lançado o telefone celular no Brasil. A primeira ligação aconteceu no estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, o aparelho era muito caro e acessível a poucos. Nós, cegos, conseguíamos utilizar o teclado para digitar números, mas não tínhamos acesso às informações exibidas na tela. Foi em 1991 que surgiu a chamada Lei de Cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, um grande marco na nossa história. Em 1993, algo fantástico aconteceu. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi lançado um sistema chamado DOSVox, que permitia que pessoas cegas utilizassem um computador. Através do teclado, interagíamos com o sistema que falava tudo o que aparecia na tela. Isso ampliou de forma gigantesca as possibilidades de comunicação, acesso à leitura por meio de vozes sintetizadas e navegação na internet. Um novo mundo se abria para nós. Nos anos seguintes, surgiram leitores de tela compatíveis com o sistema Windows, como o Virtual Vision e o JAWS. O JAWS acabou se tornando mais utilizado por ter melhor desempenho. Mas, como o custo de sua licença era muito alto, muitos recorriam à pirataria. E o brasileiro, como sabemos, é especialista nisso. Alguns anos depois, surgiu o leitor de telas NVDA, gratuito e de código aberto, instalado diretamente no Windows. As pessoas cegas, especialmente as mais estudiosas, começaram a prestar concursos públicos e a ingressar no mercado de trabalho através da Lei de Cotas. Foi o início de anos muito importantes para nossa autonomia e reconhecimento social. Em 1994, após a Declaração de Salamanca, as coisas na educação para pessoas cegas começaram a mudar. Quem sabe, se eu tivesse nascido em 1994, teria tido a possibilidade de estudar lá na minha cidadezinha, quase no fim do mundo. Muitas escolas passaram a aceitar pessoas com deficiência, algumas meio que obrigadas, mesmo sem preparo. Algumas escolas especiais, ainda que de forma tímida, começaram a sugerir que os alunos do interior permanecessem em suas cidades. Era o começo do fim dos colégios internos. A palavra da vez passou a ser inclusão, bonita, forte, presente em diversos discursos, principalmente no meio político, onde muitos, jurando defender a inclusão, acabaram ganhando votos em eleições. Educação é um dos principais pilares de uma sociedade. Sem ela, tudo se torna mais difícil. E este tema é especialmente sensível para este velho professor que já está quase no fim da sua trajetória. Mais 2 goles de uísque. Foi também em 1994 que surgiu a nova moeda brasileira, o real. As cédulas sempre foram uma questão complexa para nós, cegos, já que não havia nenhuma identificação tátil. Deixamos de ser lesados no Cruzeiro Real para sermos logrados em reais. A partir de 1º de julho de 1994, a nova moeda estava oficialmente em circulação. Por volta de 2002, tornaram-se populares os celulares da Nokia com o sistema Symbian, que aceitavam leitores de tela. Algumas pessoas conseguiam licenças, outras recorriam à pirataria. Foi uma verdadeira explosão tecnológica. Agora nós, cegos, podíamos usar o computador e o celular.
Passamos a ler mensagens, e-mails, navegar na internet, ler livros, escrever textos e estudar com muito mais facilidade. Em 2009, demos um novo salto. Passamos a ter acesso aos smartphones com tela touchscreen, por meio do iPhone 3GS, que já vinha com leitor de telas voice-over. Mas, infelizmente, um grande equívoco aconteceu. Muitas pessoas passaram a acreditar que a tecnologia, através de softwares, poderia substituir a leitura em braille. E assim surgiu um triste fenômeno que muitos chamaram de desbrailização. Cegos passaram a estudar apenas utilizando o computador, sem aprender ou utilizar o sistema braille. Com isso, muitos tiveram sua ortografia e gramática comprometidas. Acredito que a inclusão, na época, não foi criada com o propósito de piorar ou ser um problema. Pelo contrário. Mas toda construção deve começar pela preparação do terreno. É preciso estruturar bem a base e não iniciar uma construção pelo telhado. E foi exatamente isso que, no meu entendimento, ocorreu. Crianças cegas e com outras deficiências foram enviadas para escolas que não estavam preparadas para recebê-las. E as famílias, muitas vezes, também não sabiam como oferecer o apoio necessário. Professores das chamadas salas de recursos não conheciam o sistema braille, não sabiam a forma correta de digitação, não compreendiam o que era mobilidade. Nesse período, aliás, a área de mobilidade já havia mudado de nome e agora era chamada de orientação e mobilidade. A tendência das bengalas mais longas começava, aos poucos, a chegar ao Brasil. A altura passou a ser medida pelo osso externo do peito e não mais por 2 dedos acima do umbigo. O Brasil já contava com bengalas mais elaboradas, inspiradas nas bengalas norte-americanas. Já existia fabricação nacional de regletes e punção. E as entidades de pessoas cegas já operavam com impressoras extremamente barulhentas, que faziam a impressão em braille. Ainda falando sobre educação, por volta de 2017, algo bastante esquisito aconteceu. Acho que Israel, na época, deve ter rido muito da cara do povo brasileiro. Uma empresa israelense criou um equipamento que, se bem me lembro, era conhecido popularmente como óculos inteligente. Seu nome comercial era Orcam AI. O óculos tinha, acoplado à haste, um pequeno dispositivo que mais parecia um pendrive, com uma câmera de péssima resolução na ponta. Essa câmera era capaz de ler palavras em um papel, mas a leitura era horrível. Não era possível salvar o texto, nem navegar por caracteres. Não era nada funcional. A bateria durava pouquíssimas horas, e o equipamento não entregava nem de longe o que prometia. Mas a propaganda era excelente. Dizia que estudantes cegos poderiam enxergar por equidade. E assim, diversas prefeituras, secretarias estaduais de educação e até pessoas físicas compraram o equipamento ao longo dos anos. Mais tarde, descobriram que ele não funcionava como anunciado e acabavam deixando o aparelho esquecido em uma gaveta. O equipamento era caríssimo e custou milhares e milhares de reais aos cofres públicos. Mas o nosso país sempre foi assim. O dinheiro não chega às mãos do pobre trabalhador e é gasto de forma descontrolada com coisas desnecessárias. Ou seja, o dinheiro vai pelo ralo. O aparelho deixou de ser desenvolvido em 2024. Ainda assim, muitos lugares no Brasil continuaram caindo na propaganda enganosa. Foi quase como o golpe do bilhete premiado. A única diferença era o estilo mais sofisticado. Mas, nesse período, as dificuldades não estavam apenas ligadas à educação. A arquitetura urbana também passava por uma grande transformação. As cidades deixavam de ter meio-fio e passavam a ser completamente niveladas, com calçadas e ruas na mesma altura. Um recurso chamado piso tátil foi introduzido para que nós, cegos, pudéssemos nos orientar nas ruas. Na verdade, o piso tátil chegou ao Brasil em 2004, após a publicação das normas técnicas brasileiras que estabeleciam como ele deveria ser instalado para funcionar corretamente. Mas, como é comum no Brasil, as coisas aconteceram de qualquer forma. Cada cidade seguiu um padrão diferente. A capital gaúcha foi um exemplo do desastre. Instalou o piso tátil apenas de um lado da rua, usou piso destinado a ambientes internos em áreas externas, colocou obstáculos em cima do piso, nivelou até corredores de ônibus, o que era extremamente perigoso. Passamos, então, a utilizar bengalas com roller para tentar perceber melhor o chão e identificar a diferença entre a calçada e a rua. Fomos obrigados a nos adaptar em uma cidade com arquitetura completamente hostil. Muitas pessoas cegas, diante dessas barreiras, já não faziam mais questão de sair de casa.
Por volta de 2020, aplicativos específicos para ajudar pessoas cegas em smartphones tornaram-se mais comuns, principalmente com o avanço da inteligência artificial. Tornou-se possível reconhecer cédulas de dinheiro, identificar a cor de roupas, ler embalagens, usar GPS e até reconhecer imagens em tempo real.